Aleluia, aleluia, Senhor. Tu és bom, Senhor. Tu és aquele que dá a última palavra, Senhor. Tu é aquele que é fiel nas promessas que liberou a nosso respeito. Tu é aquele que sonda cada coração nesta noite e sabe a necessidade de cada um dos teus filhos, ó Pai. E nós já queremos manifestar a nossa gratidão a Ti, por saber que nesta noite, Pai, respostas chegarão até nós. Aleluia. Aleluia. O Teu milagre nos alcançará, Pai, porque simplesmente o Senhor resolveu. O Senhor resolveu nos abençoar especificamente nessa noite, Pai. Oh, Senhor, e nós Te agradecemos, Pai. E que nesta palavra, Senhor, venham sair estratégias, venham sair tudo aquilo que Teus filhos precisam para viver abundantemente. Esta é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar, por favor. Obrigado ao grupo de música. Boa noite, irmãos. Gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias na carta aos Filipenses, capítulo 1, verso 6. Diz assim um texto: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1, verso 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. O Deus que começou uma boa obra em nós, irmãos, com certeza vai nos aperfeiçoar dia após dia. Nós passamos por um processo que é aceitar Jesus como nosso Salvador, reconhecemos, confessamos isso, e agora estamos num novo nível, somos aqui a nova criatura. Começa-se um novo ciclo em nossa vida, e esse novo ciclo é um ciclo de aperfeiçoamento, é um ciclo que vai nos levar à estatura de varão perfeito. Então essa obra ela é contínua, irmãos, e vai até a nossa partida para o Senhor Jesus, ou até o arrebatamento da igreja. Nós não sabemos em que posição estaremos, ou como arrebatados, ou partiremos para o Senhor, mas o que importa é que seremos aperfeiçoados dia após dia. Essa é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. E o que o apóstolo Paulo está falando aos Filipenses, nesse texto específico, a carta da igreja de Filipe, ele estava preparando a igreja por um arrebatamento iminente que poderia acontecer. Se falava-se da volta de Cristo, ninguém sabia o que poderia acontecer, então ele está falando assim: olha só, vocês se preparem, vocês serão aperfeiçoados até o dia de Jesus. E para mim e para você, o dia de Jesus envolve ou arrebatamento, ou nós estarmos com Ele eternamente. Amém, irmãos? E o que o apóstolo Paulo estava falando era justamente desse processo de maturação cristã, esse processo de santificação, de renovação da mente. E é sobre isto que eu gostaria de falar nesta noite, sobre processos. Irmãos, porque vira e mexe, até porque é bíblico, conforme eu acabei de fundamentar com esse texto que acabei de falar para vocês, que seremos aperfeiçoados. Ou seja, vira e mexe, estaremos enquadrados, vivendo um processo em nossas vidas. Então o processo que possamos passar não pode ser algo que venha nos desanimar, não venha nos afastar da igreja, não venha nos colocar num lugar de derrota, mas num lugar que possamos avançar, porque essa é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Os processos são para nos aperfeiçoar e nos capacitar para aquilo que Deus tem para mim e para você. Se a Bíblia fala que eu fui chamado para reinar em vida, então você é aperfeiçoado para viver este reinado. Se o Senhor tem derramado sobre nossas vidas promessas maravilhosas, então você é aperfeiçoado, capacitado para conviver com tudo isso que Ele tem falado a meu respeito. É um tempo de preparo, para quando chegar até nós esta bênção, ou estivermos no local onde Deus reservou para mim e para você, possamos viver intensamente, abundantemente, tudo aquilo que Ele tem para nós. E pensando nisso, por que passamos por processo?
Porque os processos, irmão, por mais que eu queira falar para você agora, te incentivar a você não desanimar num processo que você possa estar passando, e esse é o objetivo dessa ministração, os processos às vezes nos tiram dessa zona de conforto, trazem um pequeno entristecimento, nos colocam em dúvidas. E por que nós passamos por tudo isso? E nessa noite eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Primeiramente, o que é um processo? O processo é uma palavra com origem no latim procedere, que significa método, sistema, maneira de agir ou conjunto de medidas para atingir algum objetivo. Relativamente à sua etimologia, processo é uma palavra relacionada com percurso e significa avançar ou caminhar para frente. Então, irmão, se você está passando por um processo na sua vida nessa noite, você está caminhando para frente. Você está avançando, você está passando por uma situação que vai te levar a este lugar, a qual é o local do seu sonho. Só tem que nesta caminhada, você vai ser preparado para exercer esse sonho. Então o processo te coloca no local de avanço. Por mais que seja paradoxal isso que eu esteja falando, de falar em processo, de estar numa aprovação, de você achar que vai retroceder, na realidade tudo isso que você está passando é para te levar para frente, para você avançar. Os processos, irmãos, nos amoldam, nos conduzem ao padrão divino. Os processos, eles servem para nos amoldar, para nos colocar diante de um padrão divino. Olha só que está escrito em Tiago, capítulo 1, verso 2 ao 4. Tiago, capítulo 1, verso 2 ao 4. Diz assim o texto: meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Irmãos, o apóstolo Tiago está falando para mim e para você, que no momento das provações, ou tentações, ou processos, que é o termo dessa mensagem, você possa ter alegria, porque nisto você está sendo conduzido a um local de maturidade, de integridade, para que você seja completo, para que você seja totalmente preparado e capacitado para viver tudo o que Deus tem reservado para você. Irmão, às vezes a gente fala de tanta coisa, de tanta promessa, de tanta coisa que foi liberada para mim, para a sua vida, mas quando você olha para tudo isso, você fica fazendo assim: por onde eu começo? O que eu vou fazer? Como é que eu ajo diante de uma situação? Os processos vão te capacitar a você ser maduro para lidar com tudo aquilo que vier sobre a sua vida. Os processos a quais somos submetidos, por vezes, visam e buscam retirar de nós toda influência mundana e na força que há em nossa carne. Estamos no mundo, somos seres sociais, mas o mundo e as práticas mundanas não podem estar em nós. Irmãos, eu e você estamos no mundo, a gente vai sair dessa igreja aqui, vamos conviver com todas as pessoas à nossa volta, muitos vão dar glória a Deus, aleluia, outros não, mas nós não podemos permitir que essa influência nos atinja, mas que pelo contrário, precisamos influenciar as pessoas que estão à nossa volta. Os processos vão nos capacitar para isso, para que sejamos completos e sejamos uma referência onde quer que estejamos. Os processos, eles nos amoldam ao padrão divino. Aceitamos Jesus, tinham várias situações que estavam à nossa volta, né? Quem gostava de dançar colado, dançava colado, quem gostava de música mundana, dança mundana, quem xingava, xingava, era um monte de coisa, e normal, você aceitou Jesus, é uma nova criatura, e agora, como é que você vai chegar? Como é que você vai chegar a essa altura de varão perfeito? São os processos que vão te colocar nessa caminhada, e vão te padronizar ao que o Senhor espera da minha e da sua vida. E queria me ater um pouquinho nessa passagem de Tiago sobre a questão de maturidade e integridade. Maturidade, eu escrevi aqui: a maturidade nos retira de um lugar em que tudo nos ofende, tudo nos desanima, tudo nos quer parar, tudo tenta nos levar para fora da rota predestinada por Deus para nós. Quando somos imaturos,
tudo que vem contra a nossa vida, meu irmão, é um grande turbilhão, é um grande furacão, né? É uma gotinha que parece que é o dilúvio que está caindo na sua vida. Por causa de quê? Imaturidade. Você não sabe lidar com aquela situação. Eu começo a olhar, irmãos, como eu era há 20 e poucos anos atrás, quando me converti, e ao que eu sou hoje, irmão, como que eu mudei, como que fui transformado, porque o Senhor foi me colocando, através de vários processos, a um local de maturidade. Me lembro, irmãos, que como era difícil, eu era de uma denominação que todo mês de janeiro tinha o famoso mês da oração, era janeiro e julho, mês de férias. Irmão, como eu gostava daquele mês de oração, de 1º de janeiro a 31 de janeiro, era oração, 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 meu irmão, mas como era prova para mim, irmão, que eu saía da igreja, orando, feliz da vida, rapaz, Deus falou comigo, botava o pé na rua, pegava o meu carro, acontecia de tudo, era o cara que me fechava, era outro que me xingava, eu brigava com a alba, o demônio ficava solto na minha volta, irmão, eu chegava em casa estressado, querendo nunca mais voltar para a igreja. Isso não é possível, quanto mais eu oro, mais assombração aparece. E aí, eu fui aprendendo com isso, aí a Alba chegou assim, Tony, você não consegue perceber o que está acontecendo com você? Eu falei, aí teve uma outra briga, obviamente. Percebeu o quê? Não estou percebendo nada. Mas depois eu fui para casa e fiquei pensando, mas é isso mesmo, o capeta está me estressando com esse troço aí, ó. Aí eu comecei a ficar atento. Aí, em vez de ficar nervoso, o peito, irmão, explodia aqui dentro. Mas eu aguentava a pressão, eu aguentava o rojão. E foi explodindo, foi explodindo, foi explodindo. Uma hora parecia até um estalinho, meu irmão. Passei, ó, cheguei aqui, posso falar nisso. Porque, irmãos, maturidade foi chegando na minha vida. Processos que fui sendo submetidos. E eu fui vencendo um por um. A maturidade, irmãos, vai te tirar de um lugar chamado mimimi gospel. O que é o mimimi gospel? Tudo tu está ofendido, tudo está triste, tudo eu não aguento mais, tudo é a minha vida. Irmãos, não pode ser assim. Tem que estar firmado nas palavras do Senhor. Sabendo quem foi que morreu na cruz do Calvário? Foi Jesus. Não é ficar cheio de desculpas, se acovardando perante os problemas que se aparecem diante de você, mas é avançando, é avançando, é avançando, é avançando, é avançando. Avançando, meu irmão. E aí os processos vão chegando ao nível desejado, que é me colocar onde Deus quer que eu esteja. Tiago falando que vocês sejam maduros e íntegros. A integridade, irmãos, faz com que realmente venhamos, através da nossa vida, manifestar Cristo às outras pessoas. Ou seja, nos tornamos exemplos a ser seguido. A sua integridade revela Cristo ao mundo. Meu irmão, olha só, milagre é muito bom, né? Eu tenho um sonho espiritual, irmão, de um dia ver um cadeirante andar. Nunca vi isso. O maior milagre que eu vi, irmão, foi uma perna voltar ao tamanho natural. Havia um desnível, uma perna para outra, um pastor americano orou, e eu vi a perna crescendo, não acreditei na hora, tu fala tanto de milagre, mas tu não acredita. Irmão, estou falando sério, estou confessando para vocês aqui, que tu fica impressionado com o que está acontecendo. Milagre. Mas, irmão, o que levam as pessoas a Cristo, não são os milagres que acontecem aqui e acolá, porque milagre não acontece toda hora. É a integridade do povo de Deus. A integridade do povo de Deus faz a diferença. A integridade sua atrai as pessoas até você, e Cristo é revelado através da sua vida. Não é diferente. Pelo contrário, às vezes, um homem que tem, às vezes, uma unção específica de colocar a mão sobre os enfermos e aqueles homens serem curados, ele causa tanto escândalo na vida dele pessoal, que afasta pessoas de Cristo. Mas o que Deus quer para mim, para você nesta noite, é que sejamos íntegros, e através da nossa integridade, chamar as pessoas para Cristo, através das nossas vidas. É isso que o Senhor quer. Que tenhamos um padrão divino, que a nossa vida reflita Cristo. Isso os processos fazem em nossa vida. Agora, é fácil?
Não, mas faz parte. Se você está sendo submetido a um processo, esteja alegre, esteja feliz, porque você está sendo conduzido a esse lugar de maturidade e de integridade, para que em tudo você seja completo, não lhe falte coisa alguma. Reinar em vida é viver com maturidade e integridade. Jesus falando, lá em Mateus 5, verso 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique vosso Pai que estás no céu. O que Jesus está falando? Ande manifestando boas obras, que glorificarão o Pai que está no céu. E o que é boa obra? É integridade. O que é boa obra? Ser maduro. O restante é perfumaria, meu irmão, porque se você for maduro, se você for íntegro, ajudar o próximo, ofertar na vida dos outros, visitar os doentes nos hospitais, atravessar a velhinha na beira-mar, tudo, meu irmão, é perfumaria, porque a sua maturidade e a sua integridade vai manifestar quem é Deus na sua vida. O nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida, e as outras coisas concorrem naturalmente, e aí sim, o nome do Senhor é exaltado. As nossas atitudes, frente aos processos que estivermos passando, glorificarão a Jesus. As nossas atitudes, frente aos processos que estivermos passando, são as verdadeiras pregações em que as pessoas que estão à nossa volta querem ver e ouvir. Irmãos, olha só, eu não sei se Jesus vai voltar daqui a meia hora, ou daqui a um ano, ou domingo agora, eu não sei. Mas o povo, irmãos, que está aí fora, está cansado de ouvir apenas pregações. Eles querem ouvir atitude. E a atitude não é ter um sorriso nos lábios, ficar rindo o tempo todo. A atitude é você ser um homem íntegro, em que as pessoas olham para você e veem respeito, veem honradez, veem Deus na sua vida. Porque, irmão, se fosse por sorriso, significasse alguma coisa, eu já ouvi pessoas que matavam outras pessoas rindo. E iam depois para uma roda de outros homens e ficavam contando os feitos deles rindo. Então, o que eu quero dizer para você é que o Senhor está olhando para mim e para a sua vida, dia após dia, na sua integridade. E as nossas palavras, irmãos, o nosso conhecimento teológico, ele tem que acontecer sim. Nós temos que estudar a palavra de Deus, nós temos que nos aperfeiçoar, capacitar-nos, gastarmos tempo lendo a palavra, lermos esses livros que são apresentados para nós aqui, que nos edificam, como eu cresci, irmãos, fazendo parte aqui do Ministério Verbo da Vida, com essas leituras. Eu sou um antes do Verbo da Vida e sou do Verbo da Vida para cá, no conhecimento da palavra de Deus. Mas muito mais do que isso, essas palavras têm que produzir um efeito prático na minha vida, que tem a ver com a integridade e a maturidade. Os processos nos transformam, somos desconstruídos de um padrão mundano e somos reconstruídos a um padrão divino, porque somos casa de Deus. É um processo de desconstrução e construção ao mesmo tempo. Somos desconstruídos com os padrões mundanos, culturais, familiares a qual fomos submetidos. E conforme essa desconstrução acontece, eu vou sendo construído como casa de Deus, sacerdócio real, nação eleita, povo escolhido de Deus. E isso vai acontecendo na minha vida. Em Romanos 12, verso 2, diz, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados como? Pela renovação do vosso entendimento. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, eu não me conformo com este mundo, porque este mundo não tem nada para me oferecer. Mas eu sou transformado pela renovação da mente. Eu tenho algo a oferecer para este mundo. Vocês têm algo para oferecer neste mundo.
Para de ficar achando que você não tem nada para oferecer para ninguém. Só o fato de você ter o Espírito Santo de Deus na sua vida e a palavra de Deus na ponta da sua língua, meu irmão, você já é capaz de influenciar pessoas e pessoas e pessoas e mudar uma situação, graças à sua atitude. 1 Pedro, capítulo 1, verso 6 ao 7, diz o seguinte: portanto, alegre-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações, elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia que Jesus Cristo for revelado. Os processos, irmãos, estão te levando para esse lugar de louvor e honra a Jesus. Então, quando você estiver passando por um processo, e eu não quero diminuir a dor que você possa estar sentindo agora, eu não quero desprezar como está sendo difícil você sair dessa zona de conforto, que eu posso falar assim, porque zona de conforto, você está sendo aperfeiçoado, você está sendo capacitado, irmão. Olha só o que Deus está fazendo na sua vida. Começa a olhar por esse prisma, começa a entender quão maravilhoso será a obra acabada na sua vida. Mas isso, principalmente, está fazendo que o nome do Senhor Jesus seja honrado, glorificado e louvado. Isso não tem preço, irmão. Não é Mastercard não, mas não tem preço. Não tem preço. Por quê? O fato, irmãos, que da minha caminhada, qualquer coisa que eu venha fazer, ou pregando, ou na portaria, ou no meu local de trabalho, ou dirigindo meu carro, ou socorrendo alguém, o importa o que o nome do Senhor venha a ser exaltado e glorificado. O resultado dos processos a qual somos submetidos nos coloca não somente no lugar de maior intimidade com Deus, mas faz com que estejamos em destaque diante dos homens. É isso que Deus vai fazer na sua vida. Quando você passa por processo, meu irmão, eu falo isso pela minha própria vida. A maturidade que eu tenho hoje em relação a 28 anos atrás nem se compara. Eu cheguei a um nível de maior intimidade com o Senhor. Ainda tem muito a aprender ainda, obviamente. Todos nós estamos sendo aperfeiçoados a cada dia. Mas quando eu me lembro das coisas como eu agia, como eu procedia, e como eu ajo e eu procedo hoje, você, alguma coisa está melhorando aí. A intimidade de Deus de mim para com Deus está aumentando. Mas também Deus é tão poderoso, irmãos, tão maravilhoso, que Ele nos coloca sempre numa posição de destaque. Porque eu aceitei a ser submetido aos processos divinos na minha vida. Se Deus está permitindo, irmão, está tudo certo, eu vou avançar, porque eu vou crescer, eu vou chegar ao alvo. Está tudo certo, meu irmão. Se Deus está olhando para mim, está me vendo capacidade de suportar determinadas situações que eu não gostaria de estar suportando, como Ele é meu construtor, como Ele conhece cada célula do meu corpo, como Ele já sabe que está aqui tudo da minha cachola aqui, ó, está tudo certo, meu irmão. Eu mesmo não me entendo, mas Deus me entende. Ué, mentira que eu estou falando? Quando às vezes você olha para você, você não entende nem o que está se passando na sua cabeça. Não é possível que nunca ninguém passou por isso. Mas Deus conhece o seu íntimo. Deus conhece aquilo que você é capaz. Deus sabe aonde você vai chegar. E Ele vai usando, vai permitindo determinadas situações acontecer à sua volta, para que você chegue a este lugar de refrigério, de tranquilidade, de intimidade, de exaltação, de milagre, do sobrenatural. E é isso que o processo vai fazer em nossas vidas. Os processos, irmãos, nos preparam para o cumprimento do propósito divino em nós. Lá em Romanos 8, verso 28. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Essa versão nova, irmãos, que eu tenho lido ultimamente, ela tem me edificado muito, que é a nova versão transformadora. Eu sugiro
os irmãos, se puderem comprar essa Bíblia, então começarem a ler por essa versão, quem tem aplicativo, ela abre muito a sua mente para muita realidade que às vezes a gente não está enxergando. Então, Romanos 8, 28. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperar para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Irmãos, eu e você temos propósitos. Então, os processos vão nos capacitar a chegarmos nesse propósito. Todas as coisas envolvem processos, aos quais muitos de nós não gostaríamos de vivenciá-los. Porém, são estes propósitos que nos capacitarão, nos habilitarão a vivermos os propósitos divinos. O pastor André aqui, vira e mexe, ele fala do depoimento que ele dá quando veio de Natal para o São Paulo, e que chegou uma hora lá que ele gastou todo o dinheiro, só tinha 100 reais, não é isso? Não é 100 reais? Imagina 100 reais, irmão. Hoje em dia você só compra uma pizza, uma Coca-Cola, não compra nem um brownie de sobremesa. Pergunte a ele se ele gostou dessa situação. Pergunte a ele se ele gostou de se ver numa situação sozinho, numa cidade longínqua lá da família dele, com só 100 reais no bolso, sem saber o que ia acontecer 3 dias depois. Pergunte se foi legal, se foi gostoso, aleluia, vai, conta para mim. Mas foi esse processo que o conduziu a estar aqui agora. Foi esse processo que permitiu ele lidar com situações mais desafiadoras, que ele sabia, se Deus cuidou de mim quando eu tinha só 100 reais, imagine agora, vai ser, tranquilo. Porque processos foram instaurados na vida dele, desconfortáveis, mas que o prepararam, o capacitou para estar vivendo esse momento agora. E é assim, irmão, na vida de todo mundo. Então, passamos por situações que a gente não está entendendo, meu irmão. Mas na caminhada, no decorrer, você vai entender perfeitamente porque você passou por aquilo ali. Como eu poderia enumerar várias situações, irmãos. Tem uns que eu nem gosto de falar. Porque talvez as pessoas vão ouvir e dizer, não acredito, mas eu já passei por situação complicada. Mas em tudo, o Senhor foi me dando livramento, o Senhor foi me dando escape, foi me fortalecendo, foi me preparando, e às vezes eu lido com as situações, irmãos, eu posso até no momento me assustar, mas quando eu volto para colocar meus pés na terra espiritual da fé que eu sou, eu fico tranquilo, eu vou caminhar por ali, que ali eu vou chegar. Por quê? Já passei por muitos processos. Então, tudo isso que eu passei me trouxe até este lugar. E eu tenho certeza, irmãos, que daqui eu irei para um outro lugar, ao qual o Senhor já preparou para mim. Basta tão somente o quê? Eu ser fiel aos processos ao qual estou sendo submetido. Então eu e você temos que ter essa convicção que no momento do processo não é para você abandonar o barco, correr, chegar naquele lugar que eu acabei de falar, daquela ilha chamada Mimimi Gospel, mas continuar avançando, entendendo que tudo isso vai passar, que a tempestade vai passar e você vai chegar lá no seu sonho. Esses dias eu estava dando uma aula sobre dedicação para um grupo de pré-adolescentes, e eu falava para eles que quando vocês têm um sonho, vocês têm que se dedicar, porque nessa caminhada vão aparecer humilhações, vocês vão ter falei, irmão, abri o verbo lá para aquela criançada lá, para depois ninguém, quando for maior, ficar deprimido, chateadinho, síndrome de pânico, porque ninguém ensinou aí que aquilo ali ia acontecer. Então, assim, vocês vão passar por decepção, pessoas vão te trair, vocês vão passar por dificuldades naturais, por exemplo, um acidente, uma coisa que não está previsto em lugar nenhum, uma mudança. Tudo vai poder acontecer. Mas continue se dedicando. Continue se perseverando. Porque você tem 2 alternativas. A dedicação e a perseverança é uma estrada que liga você ao seu sonho. A estrada nunca vai sair do lugar. Agora, quem pode sair do lugar é você. Então, não sai dessa estrada. Não sai da estrada da dedicação, não sai da estrada da perseverança, aguente o tranco, as coisas vão ter que mudar, as pessoas vão chegar para você e vão falar assim, você não vai conseguir, a tua família não conseguiu, por que você vai conseguir?
Você veio de uma família de derrotado, então você vai ser derrotado também. Pode pegar a camisa lá dos derrotados, que você vai vestir lá também. E eu fui falando, assim, mas você que é meu aluno, você não vai aceitar isso para você. Você vai bater na porta do teu sonho e vai ficar batendo. Uma hora a porta vai se abrir. Nem que você seja o último a esperar a porta se abrir, nem que você esteja num dia escuro, negro, mas você não vai desistir do seu sonho. Você vai bater e a porta vai se abrir. Por quê? Perseverança. Então a perseverança, junto com a dedicação, nos mantém no local de submetermos ao processo e não abandonarmos o barco nas piores tempestades, porque isso vai acontecer, infelizmente. Todos nós estamos sujeitos. Um dos dias mais difíceis da minha vida foi quando eu morava numa casa maravilhosa, 3 andares, show de bola a casa, emprestada, sem pagar um tostão por cima. Mas chegou um dia que aquela casa precisou ser vendida. A pessoa estava, foi uma grande bênção que Deus deu para esse meu amigo. A pessoa, eu era para ter morado pouco tempo, acabei morando 2 anos e 8 meses. Sou muito grato a essa pessoa, nos abençoou muito. Porém, eu estava num processo, meu irmão. E quando eu fui sair dessa casa, eu não tinha uma casa para morar, então eu fui morar num quarto de hóspede na casa do meu sogro e da minha sogra. E para mim, irmão, olha só, não tinha humilhação nenhuma nisso. Uma suíte maravilhosa, tudo de bom, pensa num lugar bom. Mas para mim, humilhação. Para mim, casado, sair da minha casa, morar de favor na casa do sogro e da sogra, humilhação. Isso aconteceu no dia 10 de dezembro. Me lembro. Quando você passa por algumas coisas difíceis, vê se você não se lembra a data aí. E ali eu fazendo a mudança, numa Fiat Uno, no palio do meu sogro, Kombi da igreja, 2 jovens me ajudando. Uma prova, meu irmão. Fazendo a mudança quase que chorando, só não podia chorar porque tinha os jovens lá da igreja, não podia ver o líder chorando, né? Então eu vou fazer cara de mal aqui, e vão ver que sou o guerreiro de selva aqui, meu irmão. Mas meu sogro me conhecia bem. Aí ele falou assim: Tony, quando o teu barco estiver afundando, seja o capitão desse barco, nunca abandone o leme desse barco, o timão desse barco. Meu irmão, aquela palavra veio puf no peito. E ali eu aprendi. Nunca abandonar o barco em qualquer situação que possa estar passando. Pode vir tempestade, meu irmão, pode estar só eu e o timão desse barco, mas eu vou estar lá segurando ele. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos pelo poder que em nós opera. Então você pode estar, irmão, só com o leme do barco, no meio do oceano, no meio de uma tempestade. Deus vai mandar um transatlântico para você, para te resgatar, com helicóptero, com luz, com filmagem da BBC, tá tudo certo, meu irmão. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, pelo poder que em nós opera. Deus é aquele que cuida de nós. Deus é aquele que é o nosso provedor. Deus é aquele que é o nosso redentor, é aquele que nos cura. E dentro desse processo você não vai sucumbir. O processo envolve renúncia. Em Gálatas 2, verso 20, está escrito: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo. O processo vai te colocar neste local aqui, ó, de renúncia, que talvez seja a pior parte. Porque você renunciar às vezes o que é importante para você culturalmente, padrões que foram ensinados desde a tua infância, por exemplo. Eu tive uma criação, minha criação foi legal. Papai, meu amigão, meu amigo mesmo, meu pai é meu amigo mesmo, 79 anos, falo com ele quase todo dia. Meu pai era policial militar do Rio.
Meu pai que me ensinou a rezar o Pai Nosso. Aí ele me levava lá para a câmara, fica de olho aí. Eu ficava, e a arma dele do lado. E eu tinha que rezar o Pai Nosso. Pai Nosso está no céu, e o 38 lá, meu irmão. Foi nesse padrão. Os amigos do meu pai, meu pai era o mais bonzinho que tinha. O que poderia ser hoje? O que meu irmão poderia ter sido hoje? Então, você se livrar de alguns padrões que você foi ensinado de como você agir em determinadas situações, não é fácil não. Mas você aprende o quê? Renunciar. Então, você pega essa palavra, Gálatas 2, verso 20, já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas Cristo vive em mim, mas Cristo vive em mim, mas Cristo vive em mim. Então, quando você está debaixo dessa pressão processual, você começa a entrar nesse lugar de vitória. Que lugar de vitória? Da renúncia. Porque quando você começa a renunciar ao seu querer, às suas estratégias, à sua sabedoria, à sua inteligência, o seu amigo, o seu dinheiro, o seu sei lá o quê, o que acontece? Cristo começa a entrar. Aí sim, as coisas começam a acontecer na sua vida de uma forma extraordinária. Então os processos nos conduzem a isso. Deus nos garante que seremos vitoriosos. E eu começo a terminar. Peço para o grupo de música se aproximar. E eu vou fazer uma rima se bobear. Em João 16:3, Deus nos garante que seremos vitoriosos nos processos. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo tereis processo. Então, às vezes, essas aflições estão machucando, meu irmão. Mas tem de bom ânimo. O Senhor venceu. E Ele está contigo agora. Fica tranquilo. Segura as pontas aí. Vai chegar uma resposta para você. Vai chegar uma solução para você. Agora que eu te faço um apelo para você. Não saia da estrada. Não saia da estrada. Não abra mão de sair dessa estrada ao qual o Senhor te colocou. Pode acontecer o que for, mas é a estrada que o Senhor te colocou, que está entre você e o seu sonho. Porque nós aprendemos nessa noite que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Se você tem dúvida que você ama a Deus, se você tem dúvida, você esquece esse versículo. Agora, se você é consciente do amor que você tem por Deus, irmãos, o amor de Deus sobre a sua vida é muito maior. Tudo vai bem. Em 1 Coríntios 15, 57, 58, um versículo muito importante para a minha vida, que fala sobre o serviço cristão. Eu sou muito envolvido com o serviço cristão. Praticamente desde que eu me converti, sempre envolvido. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sede firme, sede constante, sempre abundante na obra do Senhor. O diabo, o vosso adversário, ele vai tentar sempre te tirar desse lugar de você ser abundante na obra do Senhor. Mas você que conhece a palavra, que é do povo da fé, que é da igreja que transborda fé, alegria e amor, seja abundante, seja constante, seja firme, não abra mão de quem você é em Deus. E eu termino com esse versículo em Romanos 8, 37 e 39. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Vai pensando nos processos.
você está passando, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem morte nem vida, nem anjo nem capeta, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, nem hipopótamo correndo atrás de você lá na África. Meu irmão, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se coloque de pé, por favor. Submeta-se aos processos e tenha uma vida abundante. Senhor, nós te oramos mais uma vez nessa noite e declaramos força e ânimo sobre a vida dos teus filhos. Que haja, Senhor, uma porção dobrada no teu espírito se evidenciando na vida dos teus filhos nesta noite, para que eles possam ser firmes e constantes, sempre abundantes na tua obra, e que possam viver o melhor de ti. Que eles suportem as aflições e os processos, na confiança de que o Senhor tem melhor para cada um deles, e que o sonho deles está logo ali. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus.